Alô, amigos, no ar o TV Hoje Notícias para, mais uma vez, focalizar a semana, né? Como é que foi a semana, especialmente na questão da pandemia. Bem, essa semana no Alto Paranaíba que começou com o toque de recolher lá em Coromandel, decretado em Coromandel, em Guimarães, e terminou com um decreto em Patrocínio proibindo várias atividades e até o comércio essencial vai funcionar num horário determinado. Vamos conferir. Com o expressivo aumento de casos em Patrocínio, o governo municipal, seguindo recomendações do Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19, decretou a partir desta sexta-feira, dia 5, as novas medidas sanitárias para conter o avanço da pandemia em Patrocínio. Vamos destacar alguns pontos do decreto de número 3.819, de 5 de fevereiro de 2021. Então, o comércio varejista, em geral, quadras esportivas privadas, galerias, pátios e correlatos, poderão funcionar de segunda a sexta, das 8 às 18 horas, sendo fechados aos finais de semana. O supermercado, mercados, mercearias, açougues também funcionarão das 6 às 22 horas, vedado aí o consumo de bebidas e comida no local. As padarias poderão funcionar todos os dias das 5 às 22 horas, sendo permitido o consumo do local apenas até às 18 horas, podendo após esse horário ser feita apenas a venda remota e a retirada no local. Salões de beleza, barbearia, espaços de pilates, clínicas estéticas, ou clínicas médicas e clínicas odontológicas poderão funcionar de segunda a sexta, das 8 às 18 horas, fechados no final de semana. Restaurantes, pizzaria, bares, lojas de conveniência e congêneres, inclusive comércio varejista de bebidas e lanchonetes, poderão funcionar de segunda a sexta, das 9 às 18 horas, com espaçamento de 2 metros e 50% da ocupação entre mesas. Estarão fechados aí nos finais de semana. Suspensão das atividades coletivas de cinema, teatro, boates, salões de eventos, festas e afins no âmbito público e no âmbito privado, inclusive eventos sujeitos a aglomerações como sítios, chácaras, fazendas, estando suspensos todos os alvarás. Clubes sociais e academias funcionarão de segunda a sexta, das 6 às 19 horas, fechados no final de semana. Autorizadas atividades religiosas, inclusive nos templos, desde que mantido o distanciamento no mínimo de 1 metro entre pessoas e 50% da capacidade máxima de ocupação. Farmácias e drogarias deverão restringir a ocupação máxima permitida nas áreas de uso comum a 50% da capacidade. Hotéis, pousadas e congêneres deverão restringir a ocupação máxima em 50%. Fica proibida a exibição de todo e qualquer tipo de manifestação artística, musical e apresentação ao vivo, como música mecânica, que promova o evento em locais fechados, como a aglomeração. Nos restaurantes que tenham o sistema self-service, fica terminantemente proibido o autosserviço, devendo ser funcionários destacados para fazer esse trabalho, né? Vai lá, serve a comida e entrega para o cliente. Os hipermercados, supermercados similares deverão disponibilizar segurança para o controle de entrada e saída de pessoas, inclusive distribuindo senhas nas portas dos estabelecimentos, o número total de 30% da ocupação e aferição de temperatura de cada cliente. Os bancos, lanchonetes e cartórios deverão manter o atendimento normal, utilizando-se dos cuidados de segurança e saúde com os clientes, preferencialmente dentro das agências, mantido a distância de um mínimo de 1 metro de pessoas. Caso excepcionalmente ocorram filas do lado de fora de suas agências, os bancos e lotéricas são obrigados a organizar filas para evitar aglomerações. Atividades industriais deverão utilizar o plano de manejo e técnicas sanitárias de segurança e saúde, claro.
Permanecerá suspensa a cobrança na área dos hospitais de estacionamento rotativo. Portanto, não será cobrado o estacionamento rotativo nos hospitais e nas unidades básicas de saúde, nos centros de atendimento de emergência e denominados como áreas vermelhas, né? Área vermelha. Fica autorizado o remanejamento dos servidores públicos para atender às demandas. Fica proibida a permanência e aglomeração e utilização de praças públicas, praças de saúde, poliesportivos, centros de práticas esportivas públicas, quadras esportivas, espaço cultural, Cristo Redentor e qualquer atividade ficando permitidos em campos de futebol profissional apenas sem público. Então, futebol profissional, caso do CAP, vai poder realizar treinos e jogos, mas só os elementos que estejam envolvidos no treino, no jogo e no trabalho ali. Não é permitido público. Nos velórios, as pessoas deverão evitar a visitação. Os estabelecimentos deverão restringir o público máximo de 10 pessoas por salas, sendo obrigatório o uso de máscara, luvas, o álcool gel. Fica terminantemente proibida a realização de velórios de falecidos em virtude da Covid-19 ou suspeita de Covid-19. No caso de óbitos por outras causas mortes, né, que não seja o agente viral Covid-19, ficam limitados a 2 horas de duração o velório, ficando suspenso no período noturno. Estão permitidas as feiras do produtor até 20 horas, com medidas de segurança e higienização respeitadas. Os postos de combustíveis, respeitando as medidas de prevenção à Covid, poderão funcionar nos horários estabelecidos nos respectivos alvarás. Em caso de descumprimento, aí haverá advertência por escrito, suspensão do alvará pelo prazo de 10 dias, também em caso de reincidência, haverá suspensão do alvará pelo prazo de 30 dias e até mesmo a cassação do alvará, sem prejuízo das demais sanções, e a inobservância desse decreto poderá acarretar a incidência de crime de infração de medida sanitária preventiva que trata o artigo 268 do Código Penal. O decreto entrou em vigor no dia 5, na sexta-feira, e fica valendo até 22 de fevereiro de 2021. O vice-prefeito Humberto Donizete Ferreira disse que pode haver mudanças se o decreto não funcionar. As 14 cidades que compõem a Associação da Amapá tomaram essa decisão e também de forma unânime o decreto será experimental. Funcionando, nós vamos até o final dele dessa forma. Infelizmente, se não tiver o resultado que nós precisamos, esperamos, poderá ser modificado com medidas altamente restritivas. O secretário de Saúde, Luiz Eduardo Salomão, disse que mesmo o município criando mais 13 leitos para atender ao pronto-socorro e à demanda existente, foi obrigado a abrir o Viva Vida como hospital de campanha para dar um melhor suporte aos pacientes. E seguindo a determinação do nosso prefeito Deiró, nós vamos abrir o nosso hospital de campanha, porque nós conseguimos fazer uma locação dentro do nosso pronto-socorro com a criação de mais 13 leitos clínicos, mas isso nós vemos que não está sendo capaz de atender a demanda que está chegando até o nosso pronto atendimento. Nós temos hoje 24 internos do asilo positivado, e isso está nos demandando uma atenção especial, porque essa faixa etária dos internos, dos nossos idosos de idade, requer uma atenção. Abrindo o nosso Centro Viva Vida, o nosso hospital de campanha, para dar um suporte melhor, não só para esses idosos, mas também como da população como um todo. E neste sábado, os idosos foram transferidos para o hospital de campanha instalado no Viva Vida.
Na noite da sexta-feira, dia 5, a Sestran realizou várias operações em conjunto com a PM a fim de fiscalizar o funcionamento do comércio de forma regular ao determinado pelo decreto. Vários estabelecimentos foram fiscalizados no perímetro urbano, tanto na região central quanto nos bairros, além do distrito de São João da Serra Negra, sendo alguns notificados por irregularidades. Segundo o secretário da Sestran, Danilo Pereira, o objetivo é diminuir a circulação de pessoas e reduzir os casos de contaminação pela Covid-19. A fiscalização vai perdurar enquanto houver necessidade e durar o estado de calamidade pública imposto pela pandemia. Com relação à fiscalização, desde o início da Covid, nós adotamos mecanismos efetivos e efetivamente eficazes para poder coibir as aglomerações e, ao mesmo tempo, para fazer com que o decreto ele seja respeitado. Nós temos uma estrutura física e de pessoal totalmente preparada, orientada, que inclusive está agindo em conjunto com a nossa Polícia Militar, que sempre prestou o apoio necessário a estas ações do município. E nós estamos tendo a participação, a parceria da polícia, juntamente com a nossa Secretaria de Trânsito e Segurança, onde serão feitos de forma ostensiva a fiscalização para que esse nosso decreto tenha realmente eficiência e eficácia. A Polícia Militar de Minas Gerais, desde o início da pandemia, fez o seu planejamento de forma a prestar todo o apoio necessário ao poder de polícia do município na execução das fiscalizações. Caso, durante a fiscalização, seja determinado aí o fechamento de algum estabelecimento e não seja cumprido, né, a pessoa pode enquadrar no crime de desobediência, a Polícia Militar vai estar à disposição para poder fazer a ocorrência e o TCO para que as providências sejam tomadas pela Justiça. E entre os eventos cancelados para este final de semana em Patrocínio está o amistoso que o Atlético Patrocinense faria, né, contra o Unai. Comunicado é o seguinte: informamos que o Clube Atlético Patrocinense, respeitando o decreto municipal publicado dia 5 de fevereiro de 2021, cancela o amistoso que seria realizado neste sábado, dia 6, contra o Unai Esporte Clube. Aí um comunicado da diretoria do Clube Atlético Patrocinense. Em outro comunicado, o Hospital do Câncer de Patrocínio comunica a suspensão da terceira barraca em louvor a São Pelegrino, que havia sido iniciada nesta quinta-feira e tinha o término previsto para o dia 14 de fevereiro no sistema drive-thru. A interrupção também será necessária por causa do decreto agora que foi publicado de Minas pela Prefeitura de Patrocínio. O boletim mais recente da Secretaria Municipal de Saúde de Patrocínio é desta sexta-feira, dia 5, às 17h47. Estão registrados 16.166 casos de Covid desde o início da pandemia. Casos suspeitos, 46, representando 0,28%. Nós temos 131 casos ativos em Patrocínio, com 61 óbitos registrados até agora. São 117 óbitos investigados, 61 confirmados e 56 descartados. Os atendimentos de casos com síndrome gripal foram, desde o início da pandemia, 7.402. Casos monitorados 226, as internações de pacientes de patrocínio nesta sexta-feira, até esta sexta-feira, eram de 21 casos na enfermaria, né, 7 suspeitos e 14 confirmados, e na UTI, 7 confirmados e 1 suspeito, total de 8. Até esta sexta-feira, dia 5 de fevereiro, a ocupação de leitos em Patrocínio na enfermaria era de 57 pessoas, ou seja, 86,36% da capacidade. E na UTI, 26 pessoas com 66,67% da capacidade. Mais de 87% das cidades mineiras já registraram pelo menos uma morte provocada pelo coronavírus. O estado totaliza, desde o início da pandemia, mais de 762 mil casos de Covid-19. Desses, mais de 61 mil ainda se recuperam da doença. As mortes em Minas somam 15.667,
com a inclusão de 168 óbitos de quinta para sexta. O total de vacinados no estado até o momento é de 273.529. Mais 2 pacientes de Manaus que vieram se tratar da Covid em Uberaba, no Triângulo Mineiro, receberam alta hospitalar. A transferência ocorreu pela crise da falta de oxigênio no norte do país. Agora já são 8 os que vieram da capital amazonense, liberados para voltar para casa. O retorno é organizado e pago pelo Ministério da Saúde, por meio da Superintendência de Minas Gerais. 4 pacientes de Manaus continuam internados em Uberaba, 2 deles em UTI. Chega ao Rio de Janeiro neste sábado o primeiro lote de matéria-prima para a fabricação no Brasil da vacina contra a Covid na parceria entre a AstraZeneca e a Fiocruz. O material vem da China e deve ser suficiente para a produção de 2.800.000 doses. O número é bem menor do que a estimativa inicial, de 7,5 milhões de doses. Apesar de não ter explicado essa redução, a Fiocruz espera para até o fim de fevereiro a chegada de insumos suficientes para 15 milhões de doses ao todo. O ministro da Economia, Paulo Guedes, sinalizou que o pagamento do auxílio emergencial pode ser retomado, mas para metade dos beneficiários que receberam em 2020. A declaração ocorreu após uma reunião com o novo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais. O retorno do auxílio estaria condicionado a mudanças que garantam um ambiente fiscal robusto, nas palavras do ministro. A declaração veio junto a um pedido de Guedes para que o Congresso retome uma agenda de reformas que melhorem a situação das finanças do país. Sem definição sobre o auxílio, o governo federal decidiu antecipar para fevereiro o pagamento dos lotes finais do abono do PIS/PASEP, antes previsto para começar em março. No dia 11 deste mês, recebem os trabalhadores nascidos entre março e junho, ou com o número final do PIS entre 6 e 9. Os demais beneficiários já tinham recebido no ano passado. O abono varia de R$ 92,00 a R$ 1.100. Tem direito quem trabalhou pelo menos 30 dias com carteira assinada em 2019, ganhando menos de 2 salários mínimos em média. Mais informações pelo site caixa.gov.br/PIS. É isso aí, você que quer ficar bem informado, nos acompanhe e não esqueça de se inscrever, de acionar o sininho, de dar aquele like, porque é muito importante para nós. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. As suas lembranças merecem um lugar especial. Venha conhecer o Memorial Jardim dos Ipês. Informações 3199-8000. No Colégio Atenas trabalhamos na formação de pessoas conscientes de seu papel na sociedade, éticos, morais, sociais e religiosos, valores que nos dão a consciência do que somos e do que queremos ser. Posto Econômico, o único que realiza um show de prêmios para você.